olhando pelo retrovisor da história e olhando a trajetória desses 38 anos e olhar que a casa abriu suas portas em nome de Jesus Cristo para semear o amor, para nos ensinar o caminho do amor e nos atender às nossas aflições. E a gente lembra das pessoas que passaram por aqui, que chegaram, que ficaram, que vieram para somar, para apoiar, para dar continuidade. São 38 anos que não é feito de uma só pessoa, de um só grupo. Na casa nós temos o grupo que sustenta, que trabalha, que vem trabalhando, as pessoas que vão chegando, que saem, que voltam, que retornam, mas a casa aqui é este ponto de luz, que consola, que conforta, que agasalha, que abraça. Quantos corações, né, se modificam na sua sensibilidade maior quando conseguem perceber por cuidado as lições magnas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um dia assim muito especial, porque nós estamos aqui com os trabalhadores da casa, mas ao mesmo tempo nós estamos com os nossos amigos espirituais, com os nossos parentes, com aqueles trabalhadores que já estão do lado de lá, que daqui a pouco voltam, né? A criança aqui vão voltar a trabalhar, e a gente vê aqui, por exemplo, nessa plateia, por exemplo, a Adriana, filha do Júlio, da Rosana, que eram fundadores, nem estavam aqui, estavam no mundo espiritual, e hoje são trabalhadores da casa, estão aqui novamente. Então é essa beleza, né, desse encontro de almas que proporciona a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, né, este convívio. Mas eu não vou falar muito mais, senão eu vou tomar o espaço do nosso querido amigo da Federação, Luiz Henrique, que a Rosana vai nos apresentar, mas eu vou convidar todos antes de que me acompanhem em prece, para nós agradecermos por esse instante. Vamos em uníssono levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, para expressarmos da nossa alegria, da nossa gratidão, por tantas bênçãos, por tantas oportunidades, por esta doutrina que nos acolhe, que nos consola, esclarecendo, proporcionando-nos a oportunidade e as possibilidades maiores da nossa renovação interior, na estrada do bem, a caminho da luz. Senhor Jesus, nesta noite especial, queremos agradecer pelo apoio, pelo carinho de tantos corações que estiveram conosco, que estão conosco nesses 38 anos, em que aqui, nesse congraçamento de fraternidade, de solidariedade, de amor, vamos caminhando, renovando-nos e a cada passo sentindo-nos mais presentes na tua seara. Te agradecemos por estar conosco, pelos amigos espirituais que trabalham nessa instituição, pelos nossos amigos, pelos nossos tutores, que nos abraçam, que nos envolvem nesse momento de festa, de alegria, de júbilo, por esses 38 anos. Envolve o
nosso palestrante da noite, e ser conosco, Senhor. Que assim seja. Pedir para a Rosana para fazer a apresentação do nosso Luiz Henrique. É um prazer enorme estarmos aqui reunidos, né, nessa data tão querida a todos nós, por estarmos festejando esse aniversário. Mas vamos apresentar Luiz Henrique da Silva. Na década de 80, teve acesso às obras espíritas, o que o motivou a procurar um centro espírita. Já em 1983 a 84, iniciou suas primeiras atividades espíritas no Centro Espírita Luz da Caridade, em Curitiba, onde trabalhou na assistência social, no DIGE, tendo sido também tesoureiro, coordenador do grupo de estudos, expositor, coordenador do grupo mediúnico, conselheiro, vice-presidente, presidente e atualmente conselheiro. Na URI-Oeste, União Regional Espírita Metropolitana Oeste, foi vice-presidente nos anos de 1991 a 92 e presidente de 1993 a 1998. Na Federação Espírita do Paraná, foi eleito membro do Conselho Federativo Estadual em 1999, cargo que ainda ocupa. Em 2001, passou a ocupar a diretoria administrativa financeira da FEP. Em janeiro de 2004, assumiu a segunda vice-presidência em 2008 e primeira vice-presidência na FEP. Em novembro de 2011, foi eleito presidente da Federação Espírita do Paraná, com o mandato para o biênio de 2012 a 2013, e reeleito em novembro de 2013 para o biênio de 2014 a 2015. Em janeiro de 2016, assumiu a segunda presidência e, em 2018, a primeira vice-presidência. Em novembro de 2019, foi eleito presidente da Federação Espírita do Paraná com o mandato para o biênio 2020 e 2021 e reeleito em novembro de 2021 para o biênio de 2022 e 2023. Profissionalmente, ele é economista. É um grande prazer tê-lo conosco. Por gentileza. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. É sempre uma alegria quando recebemos convite para estarmos numa casa espírita. Falávamos anteriormente dessa importância do trabalho na casa espírita. A casa espírita sendo um ponto de luz para todos nós. Raul Teixeira falava assim, né? No último encontro que tivemos com ele, domingo passado, ele dizia assim, que a doutrina espírita era um pote de ouro que nós estávamos sentados em cima, mas não sabíamos. E eu diria que a casa espírita é uma das riquezas, talvez a maior riqueza que nós recebemos quando aqui aportamos. Tal é a beleza da casa espírita, nos seus aspectos de proporcionar aos seus frequentadores, trabalhadores, toda uma condição de aprendizado, servindo de escola, a grande oficina para o espírito imortal. A nossa reflexão da noite
se refere a pensamentos. Eu trouxe para a nossa reflexão o capítulo 15 do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. É um capítulo muito interessante. Eu trago o capítulo na íntegra para a nossa reflexão, analisando as abordagens feitas por Emmanuel, porque Emmanuel é espetacular. Ele pega trechos, versículos e desenvolve numa beleza muito grande, sabe? Que nos leva assim a viajar para dentro de nós e nos ajuda muito a nos conhecer através dessas reflexões. Então eu trouxe para a festividade da noite, na comemoração dos 38 anos da Sociedade Espírita Renovação, eu trouxe esse capítulo. E começamos com o versículo aí, o capítulo 4, versículo 8, da carta de Paulo aos Filipenses. Esta carta foi de Paulo, o grande propagador do cristianismo. Ela se dirigiu aos habitantes de Filipos. Filipos é uma região importante, é uma cidade importante do Império Romano. Ela foi fundada por Filipe II no ano 358 a.C. Filipe II foi o pai de Alexandre o Grande. Era uma cidade da Macedônia, fundada então nesse período. E o propósito de Paulo, através desse versículo 8, é o seguinte: olha a colocação que ele faz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo quis dizer com isso? Claro, Emmanuel vai desenvolver toda essa questão. Por que eu trouxe este capítulo, então, para a nossa reflexão? Porque, meus irmãos, nós que estamos labutando numa casa espírita, muito importante, diante dos relacionamentos, principalmente entre os trabalhadores, frequentadores, é importante sempre observarmos e olharmos as coisas boas. Então Paulo nos chama a isto, todas essas coisas, que é verdadeiro, que é bom, que é puro, porque normalmente nos atemos às coisas negativas. E para que nós possamos bem nos relacionarmos, é importante pensarmos nisto. Olharmos olho no olho para o nosso companheiro e adentrar até o seu coração e verificar o que ele tem de bom, não o que tem de negativo. Porque senão, nós vamos nos decepcionar. Nós não somos espíritos puros, nós somos espíritos que aqui reencarnamos para nos redimir, para nos ajustarmos com a lei maior, a lei de amor. Por isso que, orientados por espíritos superiores a nós, aqui aportamos com uma programação. Não pense que a nossa condição de trabalhador da casa espírita é algo que aconteceu ao acaso. Não, foi programado antes de aqui chegarmos. Foi feita toda uma programação com este objetivo, de aqui aprendermos uns com os outros, de aprendermos o trabalho de equipe, de união, e podermos com isto desenvolver uma atividade de auxílio aos nossos irmãos através de um chamamento de Jesus para conosco.
Porque na condição que nós nos encontramos, muito embora não sendo perfeitos, como espíritos puros, porque todas as obras de Deus são perfeitas. Então, como criação de Deus, nós somos perfeitos. Mas não fomos criados simples e ignorantes, mas Deus está nos dando e sempre vai nos proporcionar condições para atingirmos a pureza espiritual. Mas com este objetivo, de nós verificarmos nos corações de cada um o que tem de bom. É esse chamamento que Paulo faz. Ele estava preso à época, lá pelos anos, aproximadamente 53 depois de Cristo. Depois de Cristo, Paulo estava preso. E ele escreve, então, a esses irmãos de Filipe, para que tivesse alegria no coração, se motivassem, que fizessem todo o seu trabalho de divulgação do cristianismo e de vivência do cristianismo com amor no coração. Essa é a questão de Paulo para com os habitantes de Filipos. Uma cidade aí criada nos anos de 358 a.C., então, em 400 anos mais ou menos, 400, né? Por aí na época de Paulo, 400 e poucos anos. Mas com esse objetivo, chamando para esse convívio fraternal, amigo, e fazermos do trabalho com amor, com dedicação. Lembro-me que uma certa feita estava muito ocupado com muitas coisas e estava fazendo o meu trabalho por tabela, que eu tinha uma programação. Até que um dia o Espírito se comunica e diz assim para mim. E eu entendi o recado. Procure fazer sempre as coisas com alegria, com amor. E eu fiquei pensando semanas e semanas. Uma porque eu não gostei. Pela observação. Mas me levou à reflexão. E fui identificando. E entendi por quê. Porque esses irmãos verificaram e chamaram a atenção, porque talvez eu não chegaria a entender tudo isso. Mudei o comportamento, mudei as minhas formas de pensar e as coisas melhoraram, inclusive. Eu conseguia me libertar das atividades, fazendo muito mais, sem me cansar e com muita alegria, com satisfação. Então, meus irmãos, eu consigo entender o que Paulo coloca aqui, porque eu passei por isso. Não no papel de levar a mensagem, mas de receber a mensagem. O papel de receptor desta mensagem. Depois de um período, caiu a ficha. Isso é importante. Se fizermos pouco, vamos fazer com amor. Se tivermos que fazer muito, fazer com amor. Fazer com alegria no coração. Porque é isso que deixa registrado para aqueles que estão ao meu derredor. E cada um de nós, na condição evolutiva que se encontra, pode servir a Jesus. Se olharmos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, nós encontraremos irmãos, às vezes em piores situações que as nossas, outras vezes em melhores situações. E nos perguntamos, aquele que está à minha frente, como é que eu gostaria que ele
tivesse sensibilidade para comigo? Como é que eu gostaria que ele me tratasse? Então eu vou fazer para aqueles que estão próximos, que às vezes estão no meu redor e eu não estou enxergando. Olhar com os olhos de ver. E é isso que Paulo, neste capítulo 4, versículo 8, chama atenção a esses companheiros que até os dias de hoje nos servem para reflexão. E Emmanuel, então, vai fazer a sua abordagem. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Lá em Evolução em Dois Mundos, quem já teve a oportunidade de ler e estudar, eu levei mais de 3 anos em grupos de estudo para estudar esse livro. Muito complexo, requer muita atenção, buscar outros subsídios em várias áreas do conhecimento humano para poder compreender muito o que André Luiz nos traz neste livro. E ele diz que o pensamento é uma partícula como o corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo. E olha o que ele diz. Os nossos sentimentos modificam a natureza dessas partículas para o bem ou para coisas ruins. Nossos irmãos, os físico-quânticos, dizem que o elétron se comporta, o átomo se comporta diferentemente quando tem um observador. Por quê? O observador, ele dá toda uma conotação de sentimento às condições fluídicas do ambiente que altera. É isso que eles dizem. Quando tem um observador, ele muda a sua característica, a sua natureza. E André Luiz nos traz isso, Evolução em Dois Mundos, exatamente, para nos chamar a atenção. O pensamento é tudo mesmo. Se estamos na casa espírita, ou no ambiente familiar, ou no ambiente profissional ou social, nós vamos demonstrar quem somos, não importa o palavreado e a roupa que venhamos a utilizar, ou o carro, ou as coisas do mundo material. Às vezes até facilmente enganamos, mas criamos vinculações espirituais. E temos que nos perguntar se são positivas ou negativas. Porque é o pensamento que mostra exatamente como é que estamos naquele momento, o que estamos pensando. Essa acumulação fluídica nos mostra. Cada um de nós vive o seu mundo, criado por nós mesmos. Quantas vezes, se tiveram a oportunidade de observar nos trabalhos mediúnicos os espíritos se comunicando? E eles estão no mundo deles. E quando se comunicam conosco, eles se impressionam quando nós falamos determinadas coisas, porque eles ficam retidos na sua própria psicosfera mental. Por isso que de vez em quando a gente tem, através da oração, se isolar um pouco, mas com um isolamento positivo, para reflexionar um pouquinho a respeito do nosso comportamento, o que nós estamos pensando, como é que estamos fazendo, se as pessoas ao nosso redor estão felizes ou não. Nós temos que perguntar isso, porque nós não encontraremos grandes respostas. E para que nós possamos mudar, nós temos um roteiro
que Emmanuel nos recomenda, que é o Evangelho. O Evangelho, então, é esse roteiro, são os protocolos necessários para que possamos nos utilizar como subsídios para melhorar, então, esses nossos pensamentos, forma de agir e atuar no contexto em que nos encontramos. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil. Não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Importante nós pensarmos nisso e nos lembrarmos lá da questão do Livro dos Espíritos 919A, onde Santo Agostinho responde e orienta como fazer para nós melhorarmos a nossa atuação no contexto em que nós vivemos. Quem que lhe orienta? Todos os dias. Se recolher e fazer o feedback, né? Voltar desde os primeiros momentos que nós acordamos, o que nós fizemos? Os pensamentos, atos, analisá-los com tranquilidade, de forma imparcial. Porque se não tomarmos o cuidado, o nosso orgulho nos leva a ter razão em tudo. Né? Então, de forma imparcial, analisar os prós, os contras, a forma como eu atuei quando eu acordei em relação aos meus familiares, a minha ida para o contato social, profissional, como eu me comportei durante o dia. Fazer toda essa reflexão. Não somente isto, né? Porque nós vamos perceber muitos acertos, mas muitos erros. Mas principalmente buscar refazer o caminho de forma certa em relação aos desacertos. O que eu errei. Se eu entrei numa discussão com um companheiro de forma muito acalorada, voltar a conversar com o companheiro, trocar ideias, pedir desculpas, perdão, abraçá-lo, pensar positivo, orar por ele, inclusive. Assim, meus irmãos, nós vamos superando gradativamente a penca de pendências que nós trazemos em virtude das nossas imprudências passadas, mas também não criando novos problemas. Às vezes nós vamos postergando que nos envolvemos num emaranhado de pendências que nós ficamos completamente desequilibrados. Então, por isso que Emmanuel diz que requer trabalho, sacrifício. Não se torna tão fácil assim. E isso precisa de disciplina. Senão a gente não consegue realizar muita coisa sem uma disciplina. E constância de propósito. Porque é muito fácil nós postergarmos
e encontrarmos justificativas para não a realização daquilo que programamos. É fácil. Mas quando a gente persiste, a gente vê realizado um sonho tão grande como este que vocês estão vivenciando hoje. 38 anos de atividade ininterrupta, num trabalho em nome do Cristo. É em nome do Cristo que aqui nós nos encontramos. Então vejo a importância de nós exercitarmos isto. Por que se coloca sempre, em todas as nossas conversas, nós colocamos aí a persistência, a caridade. Por que às vezes a gente martela isto tanto? Porque, meus irmãos, nós precisamos tornar o bem dentro dos nossos corações algo que seja automático, pelo exercício constante. Daqui a pouco ele se automatiza para nós, porque nós não vamos pensar duas vezes para estender, porque aquilo vai fluir de nós naturalmente, mas requer exercício, como as demais coisas que você vai exercitando, e você, por exemplo, decora uma lauda, pelo exercício, pela repetição. Mas quando nós precisamos fazer a repetição das coisas boas, quanto mais nós repetirmos, aquilo vai se agregando e vai preenchendo o nosso coração e afastando o orgulho, o egoísmo. Mas é um passo de cada vez. Essa repetição não vai exigir de nós 24 horas por dia. Seria um processo obsessivo até. Uma auto-obsessão. Mas um passo de cada vez. Vocês pegam o que construíram em 38 anos, vocês vão ver. Quantas pegadas de luz que se tornou a casa um grande farol. Um grande farol. Mas foi um dia após outro, com dedicação, com constância de propósito, muitas das vezes em tempos tão frios. Poderíamos estar em casa, chovendo, mas estamos aqui. Principalmente ainda estamos numa pandemia, gente. Mas estamos aqui, tomando os cuidados devidos, estamos aqui. Isso é persistência, constância de propósito. É assim exatamente que nós vamos superando essas dificuldades de mudança de pensamentos, automaticamente de comportamentos. Leão Denis nos fala lá no problema do ser, do destino e da dor, da influência nossa no meio. Pelos bons pensamentos, pelas boas atitudes, nós influenciamos não somente uma gama de pessoas encarnadas, mas de desencarnados. A espiritualidade se aproveita de tudo para que nós possamos nos enriquecer e também enriquecer os outros. E eles utilizam tudo isto como aprendizado também para aprendizes estagiários do plano espiritual, gente. Somos observados a todo instante. Somos observados a todo momento. Daí o cuidado do que nós vamos pensar, do que nós vamos fazer, porque influenciamos o meio. Continua Emmanuel. Como é difícil, muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que repudiam
os pensamentos. Mas isso, nós continuamos sendo os mesmos. Como a morte não muda ninguém. O que eu sou, eu serei no plano espiritual. A morte não muda ninguém. Então, meus irmãos, não vamos buscar artifícios. O importante é estarmos com a nossa consciência tranquila. O importante é termos paz no coração. E o importante é saber que estamos cumprindo com os nossos deveres. Porque muitas das vezes nós só pensamos nos direitos e esquecemos que temos deveres. E temos um dever muito grande para com o Cristo. E estamos aqui, muitas das vezes, sendo chamados e virando as costas a esta realidade que Cristo nos confiou. Então, se torna difícil, sim, mas nós não podemos modificar um bom palavreado, nós vamos satisfazer as pessoas. Não, nós temos que falar com o coração. No Vinha de Luz, no capítulo 24, reino interior, Emmanuel diz assim: cada espírito possui o seu reino de sentimentos. Sentimentos, raciocínios, ações, reações. Possibilidades de tendências, pensamentos e criações, cada um de nós. O que queremos criar para nós? Porque Deus nos dá essa possibilidade de criar o nosso mundo. Nós temos um corpo que é um universo. Temos aproximadamente 100 trilhões de células no nosso corpo de carne, comandadas pelo nosso espírito. 100 trilhões, sendo que a maioria são alienígenas, células alienígenas. O que é isso? Vírus, bactérias, vermes que não são nossos. Nossos, apenas 10 trilhões por aí, aproximadamente. Mas que convivem conosco. Quando está tudo em harmonia, há uma convivência salutar para as partes. O equilíbrio, saúde. Mas quando não está em equilíbrio, o que comanda toda este universo, o que acontece? Adoecemos. Já verificamos as repercussões imediatas. Em pensamento também criamos uma vibração, isso se irradia. E nós vamos mostrar quem somos. Se aqui na Terra não conseguimos demonstrar, mas as pessoas que convivem conosco sentem. Eles sabem quando estamos bem, quando não estamos. Pela irradiação daquilo que somos. Mas a espiritualidade fica atenta. Como temos muitos a nos olhar nos dois planos da vida, às vezes nós nos vinculamos com quem não desejamos, pela invigilância. Continuando. Pensar é criar. Olha só. O cuidado, meus irmãos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais
para o esforço de continuidade ou extinção. Por isso que é importante a higienização do nosso corpo, tomar um banho, escovar os dentes, cuidar do corpo, não é? Mas nós temos que cuidar da mente, do que nós irradiamos e o que nós criamos com os nossos pensamentos. Então, todos os dias, se eu fizer o que Santo Agostinho nos recomenda, nós fazemos uma higiene mental. E no final da nossa reflexão, podemos abrilhantar todo o processo criando quadros mentais positivos, pensando na natureza, as belezas da criação. E tudo isso nós criamos ao nosso redor. E fazemos assim. Procedendo desta forma, nós criamos uma harmonia para a continuidade da nossa estada aqui na Terra. De forma equilibrada e tranquila. Cientes dos nossos deveres. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte mensagem. A criatura que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas mais que a si mesmo. Esse é o pensamento que devemos ter. Vejam que o nosso pensamento, meus irmãos, lá em Ação e Reação, André Luiz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, o pensamento trafega acima da velocidade da luz. Isto quer dizer, acima de 300.000 km por segundo. Acima da velocidade da luz, segundo os entendidos, dizem que nós anulamos o tempo e o espaço. Então, pensar é criar e realizar. Quando nós temos pensamentos de ódio, de raiva para alguém, o que acontece? Vou fazer uma metáfora aí, uma analogia. É como se eu quero jogar lama em alguém, o que eu preciso fazer? Eu vou lá na lama, ponho a minha mão na lama, pego um monte de lama e jogo no outro. Quem que se suja primeiro? Aquele que jogou a lama. Se sujou primeiro. Então, meus irmãos, quando nós temos pensamentos, nem precisa socar o outro. Apenas o pensamento nós já estabelecemos e criamos a situação e nos sujamos primeiro. E isso vai. Se o outro não estiver na mesma sintonia, ele vai e depois retorna. Agregado em mais coisas negativas. E volta para quem emitiu aquele pensamento. E aí nos perguntamos, por que isso acontece comigo? Por que às vezes eu passo por tantas dificuldades? Muitas das vezes as respostas estão aí. É só refletirmos. Nós estamos num contexto que precisamos estar mais vigilantes, meus irmãos. Mais atentos. Quem tem a possibilidade de estar conhecendo esses postulados da doutrina espírita, que são da lei natural, considero estar em mais condições, em muitas condições, de exercitar tudo isso que estamos falando.
Claro que vamos encontrar dificuldade, mas imagine aqueles que não têm ainda estes conhecimentos, não reflexionaram sobre isto. Então, estamos sendo a todo instante convocados para este auxílio em relação à humanidade. É um trabalho em nome da humanidade, em nome do Cristo, meus irmãos. Pensar é criar. A realidade dessa criação não pode exteriorizar-se de súbito. Muitas das vezes ele fica, vai nos envolvendo. E daqui a pouco os efeitos acontecerão. Da mesma forma, olha só, Deus é um Pai infinitamente justo, amoroso, misericordioso, que só quer o nosso bem e vai nos dar o que é de melhor. O que é de melhor. E vejam, meus irmãos, pelas condições que nos encontramos, quantas pendências nós temos, que Ele só vai nos fazer passar por determinadas provações no momento que tivermos condições e maturidade para tal. Então, tudo que se passa para conosco, nesse contexto da vida, é porque já temos condições de enfrentar. Ao mesmo tempo que estamos numa condição de reparação, nós também estamos numa condição de aprendizagem, mas também de auxílio. Porque nós vamos sempre encontrar pessoas em piores situações que a nossa. Não vamos esperar uma aposentadoria para fazer alguma coisa para alguém. Que aí a gente entra em depressão e desencarna. Não vamos esperar ter recursos financeiros para podermos ajudar alguém. Nós temos o sorriso, temos a oração, temos o abraço, temos tantas outras possibilidades de auxílio aos nossos irmãos. Criar coisas positivas. Deixar pegadas de luz, meus irmãos. Tal qual esta casa nos seus 38 anos. Fruto do trabalho de cada um de vocês. Portanto, o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Quando a gente assim observa, as coisas negativas desaparecem. Desaparecem. De tanta coisa que a gente observa no outro. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. A gente tem que olhar o outro, conhecer a sua realidade. Conhecendo a sua realidade, nós vamos verificar que ele está à frente de nós. Então, como é que eu posso julgar? Porque eu começo a ver as coisas boas do outro. E a casa espírita nos favorece a isso, o convívio diário, semanal, que nós temos esse contato, né? Trabalhando junto. Eu estava falando há pouco que nós temos um grupo mediúnico que nos reunimos todos os meses, são 30 e poucos anos, quase 40 anos. E todos os meses, nesses 40 anos, nunca paramos. O Evangelho cada mês na casa de um. Nasceram os filhos, agora os netos, todos se conhecendo. O entrosamento é muito grande. Então a gente cria um campo de afinidade e se aprimora um pouco
mais para o trabalho, em prol do bem. Superando as dificuldades. Cada um é diferente. E realmente no grupo, cada um é diferente. Mas a gente aprende muitas coisas. Com os erros e com os acertos. Porque como não somos perfeitos, nós vamos errar bastante. Mas quando a gente se trabalha em equipe, trocando ideias com os companheiros, a gente erra muito menos. E quando erra, errar em equipe é algo positivo, não é negativo. Porque naquele momento, muito embora tenha errado, foi em equipe. Não foi por orgulho, não foi por egoísmo, mas foi pela maioria. Que naquele momento avaliou desta forma. Não foi por uma imposição. Então, um erro que se torna positivo. Que maravilha! É Paulo que veio nos trazer isto. Olha a visão de Paulo. Imagine Paulo, 50 e poucos anos depois de Cristo, com esta carta, o conteúdo que ele traz. Estava preso, motivando e incentivando os companheiros da comunidade de Filipos, que se utilizassem da oração, da divulgação do Evangelho em nome do Cristo, que tivesse alegria no coração. Olha só a visão de Paulo nessa época. Que espírito nobre. Que espírito nobre. Emmanuel, no livro Fonte Viva, esses livros de Emmanuel realmente são uma beleza, né? Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz. Uma riqueza para a gente ter e refletir cada dia, sabe? Então, lá no Fonte Viva, no capítulo 30, nome, educa. Educa, ele diz assim. Educa. Educa e transformará o irracional, a irracionalidade em inteligência. Inteligência em humanidade. E humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. A educação é o que nós fazemos na Casa Espírita. A doutrina espírita é uma doutrina educativa. Se nós estudarmos e praticarmos a doutrina espírita, meus irmãos, seremos uns bons pais de famílias, mães, filhos, um bom trabalhador, um bom cidadão, um bom político, um bom ecologista. O bom em termos de excelente, de excelência. Se estudarmos e praticarmos a doutrina espírita. Ela é educativa. Educativa. Ela nos faz refletir, trazer para fora o homem velho para que ele possa se renovar. E nós respeitaremos o meio ambiente, os seres, as plantas, os animais, por respeito à criação, às pessoas, pela caridade, pelo respeito, pela bondade, pela indulgência, se colocando no lugar dele, perdoando as suas ofensas, por compreender este contexto da vida e por compreendermos que Deus é um Pai amoroso, justo, misericordioso. E que somos, pela paternidade divina, todos irmãos. Daí o grande respeito uns para com os outros. É isto. A educação. É o que fazemos aqui. Nos educando. Neste convívio de adversidade.
muito embora comungando os mesmos objetivos, mas nós estamos num ambiente de adversidade, porque somos diferentes uns dos outros, pensamos coisas diferentes, apesar de comungarmos determinadas coisas. Emmanuel também, no Pão Nosso, no capítulo 38, do Pão Nosso, 38, ele diz o seguinte, o nome do capítulo, Conta Particular. Ele diz assim: cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular. Se cada um cuidar das coisas que lhe compete, 2/3 dos problemas sociais serão resolvidos naturalmente. Isso quer dizer que nós não cuidamos. Nós não fazemos essas reflexões, como recomenda Santo Agostinho. Nós postergamos, cultivamos pensamentos que não são os mais positivos. E o pior, fazer isso de vez em quando porque nós não vamos ser constantes o tempo inteiro, se não temos isso como um procedimento diário, nós vamos postergando, cada dia que postergarmos se torna mais difícil. E vamos nos envolvendo num círculo vicioso, negativo, que se torna cada dia, semana, mês, mais difícil, trazendo grandes problemáticas para nós mesmos. Por isso que Emmanuel coloca nesse capítulo do Pão Nosso, 38, da conta particular, que cada um cuidasse do que pensa, do que age, do que faz com os recursos, o uso dos recursos que Deus concede nesta atual existência. Se cada um cuidasse bem disto e bem utilizasse estes recursos, 2/3 dos problemas sociais do mundo naturalmente seriam resolvidos. Sabe o que é isso, meus irmãos? Aí está a grande oportunidade. 38 anos que se olha o grande farol conquistado pelos passos iluminados de cada um. Que os próximos 100 anos sejam realmente muito mais belos, que possamos cultivar realmente todas essas questões que Emmanuel, através da interpretação de Paulo, nos trazem para a nossa reflexão. Possamos bem utilizá-los para a conquista do nosso crescimento espiritual. Na casa espírita, no lar, na sociedade, na vida profissional, enfim, onde possamos estar. Que Deus e Jesus nos ilumine, nos ampare e nos mantenha firmes nesse propósito de caminhar no bem, em nome de Jesus. Muito obrigado.